Algumas vezes, os fantasmas do medo, da ansiedade, da culpa e de tantos outros sentimentos conflituosos deixam a nossa vida nublada e chuvosa. Para trazer a harmonia, a luz, o florescimento da jornada de volta, nós precisamos trabalhar esses sentimentos, sabe? Enfrentar nossos fantasmas, conversar com eles e resolvê-los. Vamos juntos? Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos agora participando do Conversando com Nossos Fantasmas, um projeto do GRESG com a intenção de nos ajudar a entender psicologicamente as nossas atitudes, a partir de um conteúdo psíquico. O livro de referência é o Conflitos Existenciais, da Joana de Ângeles. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a raiva. O que é a raiva? Então, ele é um sentimento, né, que se exterioriza todas as vezes que o ego se sente ferido. Então, o ego ficou ferido, sente raiva. É preciso entender que esse ego que nós estamos falando é o ego inferior. É o ego persona, não a individualidade, que é o ego superior. Então, o ego inferior ele é ferido, e a gente trabalha muito o ego inferior nas nossas relações. É o nosso modelo de apresentação social. Tanto é que ele funciona como aquelas máscaras do teatro, lembram? Uma vez alegre, outra vez triste. Ele se adapta ao momento, se adapta ao meio, para ser justaposto ao próprio meio. Então, toda vez que eu sinto alguma coisa que me fere, me dá uma raiva, que é um sentimento de resposta a tudo isso. É um sentimento que vem lá do meu passado, quando eu tenho que entender que algo não ficou bom, algo não foi de acordo com o que eu imaginava, então, por isso, eu tenho raiva. E quando eu tenho raiva, o que eu faço? Eu ativo os meus instintos agressivos. É importante eu considerar, minha gente, que nós estamos nessa busca de domesticação de instintos. Olha, nós viemos do reino animal, e lá os instintos funcionavam assim, com toda a potência, com toda a força. Quando nós chegamos no reino hominal, o que vai acontecer é que eu vou ter que domesticar esses instintos por onde? Pela razão, pela inteligência. Então, toda vez que eu tenho uma reação meio instintiva, como é o caso da raiva, e eu não utilizo da inteligência para domesticar a raiva, eu posso me tornar uma pessoa agressiva. Porque eu fui atingido em algum momento, em algum local, em alguma circunstância do ego inferior. Então, percebam que eu posso resolver isso. Né? O ser humano, além dessa conduta, né, ele agride antes por medo de ser agredido. Então, tem um problema qualquer e eu vou lá e agrido. A melhor defesa não é o ataque. Então, eu vou lá e agrido com palavras, ou com gestos, ou até, né, por vias de fatos. E por quê? Porque eu não quero ser machucado. Eu não quero ser destronado de mim. Percebe a importância do entendimento disto, do que seja o processo da raiva? Para que eu possa dominar esse instinto? Nos animais, o instinto era natural. A agressividade era natural porque eles não pensavam. Eles não tinham essa instrução da mente. Agora, no homem, não. O homem, ele raciocina. Então, se alguma coisa te machuca, se alguma coisa te fere, é preciso você saber a essência de onde está te ferindo. Existem na psique departamentos que precisam ser analisados. Às vezes são departamentos que já estão bem fundamentados dentro da nova estrutura da evolução, que é a evolução humana. Outros departamentos ainda não foram resolvidos.
ainda é uma expressão do passado da irracionalidade. Então, eu tenho o departamento da calma, da paz, da solução pela apreensão e pelo entendimento do fato. É um departamento muito bom, mas ele é novo. Ele precisa de força, ele precisa que eu dê forças para ele. E existe o departamento da agressividade, que é a minha resposta pronta e imediata quando algo não surge como como eu queria. E entre esses departamentos, existe o departamento decisório. Então, por exemplo, alguém me atinge. Aí eu me sinto frustrado com aquilo. Poxa vida, né? Por que você me atingiu? Qual é o seu objetivo de ter me atingido? E aí eu aciono. Ou o departamento da agressividade, ou o departamento do entendimento pela paz. Esse é um mistério. Então, quando eu consigo ativar o departamento do entendimento pela paz, eu vou refletir na minha frustração. Por que eu fiquei frustrado? Por que quando alguém disse para mim alguma coisa, me frustrou? Onde está a essência disso? Ah, está porque ele falou uma verdade. E eu não quero aceitar essa verdade. Eu sou muito orgulhoso, muito ainda vaidoso, né? Vaidosa. Eu não quero aceitar essa verdade. Então, isso me frustrou. Então, como eu tenho que esconder essa verdade em mim, eu vou lá e agrido. Eu vou para o departamento da agressão. Que é o contrário. Quando eu entendo isso, não, a frustração veio. Por quê? Porque ele falou uma verdade. Olha, se ele falou uma verdade, eu tenho que me corrigir. Então, eu vou para o departamento da calma, da inteligência, da tolerância, né? E aí eu vou entender, nossa, está certo. Aí eu não vou ter mais agressividade, eu vou ter entendimento. Percebe como é que nós podemos resolver isso? Com tranquilidade, né? Se a gente ficar parado lá naquele passado, em reminiscências antigas, provavelmente nós não vamos evoluir assim, a esse nível. Nós vamos chegar a um momento assim que, não, eu não quero saber disso não, eu vou viver do jeito que eu vivo mesmo, eu sou assim, nasci assim. Mas acontece que o teu nascimento, o teu renascimento é de suma importância para você. Você precisa se resolver nesses quesitos, né? Bom, onde que a gente encontra essa possibilidade de exteriorizar esse departamento das agressividades? Nos ambientes que nós frequentamos, nas estruturas sociais que nós participamos. Então, eu vou dar um exemplo simples. Você está dirigindo no trânsito e, de repente, o trânsito está muito lento, você precisa chegar, você precisa fazer seu trabalho, alguém depende da sua presença, enfim, e aquela coisa não funciona, e o outro lá quer te cortar, aquele negócio, aí você fica agressivo, você fica agressiva. Aí vai para aquele departamento, você fica preocupado, está frustrado, porque, peraí, eu não estou conseguindo realizar o que eu preciso realizar hoje. Aí qual que é a tua reação? Você vai decidir. Percebe como você é o fator de decisão? É você, não é o guarda de trânsito, sabe? Não é um disco voador que vai descer ali naquele trânsito e vai liberar. Não, é você. Aí você vai analisar, poxa vida, eu sabia que o trânsito agora podia ser complicado. Por que eu saí tão atrasado ou tão atrasada? Então você começa a refletir. Quando a gente começa a ativar esse departamento da reflexão, da meditação, da paz, nós começamos a anular o departamento da agressividade. E aí nós estamos observando o seguinte, que quanto mais eu ativo esse departamento da paz, da tolerância, mais eu vou achando engraçado e estranho quando eu era agressivo. Nossa, qualquer coisa explodia, né? Eu fazia, acontecia, né? Agora não, agora eu estou entendendo. Então, para que a gente ative esse departamento dessa paz, dessa calma, desse entendimento, eu preciso fazer silêncios. Fazer silêncio. Para eu analisar o processo. O que chegou? Como chegou e por que chegou algo que me frustrou e que me fez reagir a essa frustração?
Então, minha gente, nós vamos observar o seguinte, que nós somos um grande projeto divino, a caminho da nossa evolução superior. E precisamos resolver essas coisas. Por isso a vida nos permite essas frustrações. Né? Às vezes, ela pode me encaminhar para outras situações. A Joana de Anjos vai colocar o seguinte, ó, a raiva tem duas vertentes de procedência. A primeira, a mais remota, que é de natureza espiritual, originária em existência pregressa do espírito, é mais soberbo e primário. Então é isso. Nós éramos aqueles espíritos antigos, né? Muito soberbos, mas muito primários. Era errado ser isso na época? Não, porque fazia parte do crescimento. É errado ser isso agora? É, porque eu já aprendi muitas coisas. E ela vai continuar. Impõe-se onde se encontra desenvolvimentos, sentimentos de opressão e desrespeito aos direitos alheios. Olha que interessante. Então, ela está dizendo que pode ser um desrespeito do meu direito do outro. Eu fico com raiva, porque é o direito do outro. Por exemplo, eu faço um concurso, e aí o outro passa e eu não passo. Eu fico com muita raiva, porque eu julgo que sou melhor. Mas o direito é do outro. Assim como é meu direito buscar outro campo, que eu não estou entendendo que meu direito está em outro campo. Então, eu faço aquela briga interna, eu começo a confundir, eu grito, esperneio, eu faço, aconteço e dou um espetáculo dantesco de primarismos. Infelizmente. Né? Bom, o outro caso, o segundo, é a procedência atual, ou seja, é da existência presente, quando os fatores temperamentais, educacionais, socioeconômicos empurram numa situação penosa, gerando conflitos, que é o que a gente falou agora. Então, isso pode ter vindo lá do passado, né, que não está resolvido no meu inconsciente, como está vindo desse presente, nessa ação que acabamos de falar do concurso. E nesse conjunto de coisas, né, eu vou ficando no conflito. E eu ficando no conflito, eu estou muito próximo do atrito. O que não é interessante para mim. O que não é interessante para ninguém. Né? Então, a gente tem que fazer umas terapias preventivas para isso. E a Joana de Anjos coloca alguma coisa. Olha, portanto, a terapia preventiva manter seu equilíbrio possível diante de qualquer acontecimento novo, inesperado, procurando entendê-lo antes que permanecer na defensiva, como se demais pessoas lhe estivessem agredindo, fossem adversários e todo mundo lhe opusesse. Porque aí a mente começa a elaborar um monte de situações. Eu fico na defensiva, achando que todo mundo está me agredindo, eu me sinto vítima, aí eu perco a minha soberania. Não, minha gente. Aconteceu alguma coisa que não foi interessante, que você não gostou? Analise. É do presente ou é do passado? Isso faz parte do meu status atual? Ou isso veio com uma oportunidade antiga de resolver? Um exemplo interessante disso são muitas vezes os nossos familiares. Às vezes um familiar meu, ele, sabe, ele tem uma coisa comigo, uma encrenca comigo que a gente não resolve isso, e ele me faz ficar muito nervoso, muito nervosa. Pode ser que isso aí seja do passado. Vocês não estão se entendendo. André Luiz, ele tem um texto, ele tem uma mensagem, uma máxima, muito importante para a gente tentar resolver isso. Ele fala o seguinte, que quando alguém te perturba num determinado campo, num determinado quesito, normalmente, quase sempre foi você que criou essa distorção nele no passado. E agora ele vem para você se resolver com ele. Então, se alguém faz uma coisa que eu não gosto, um familiar meu, um tipo de comportamento, um tipo de palavreado, enfim, pode ser que eu tenha criado isso nele no passado. Então, é hora de eu começar a refletir. Então, se eu tenho uma situação dessa, eu tenho que trazer para o meu departamento da paz, do silêncio, da meditação, da reflexão. Por isso que nós estamos estudando espiritismo, né, minha gente?
para a gente começar a entender essas coisas com mais profundidade. A psicologia explica isso, mas a psicologia nem sempre é reencarnacionista. O espiritismo é psicológico e reencarnacionista. Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade que o espiritismo nos dá. Então, eu tenho esse problema comigo. Eu tenho essa propensão à raiva. Qualquer coisa me enraivece. Aí eu jogo adrenalina, cortisol no sistema nervoso e vou ficando agitado, agitada. Achando que o mundo está contra mim. Achando que os obsessores todos saíram do umbral para perturbar a minha vida. Enquanto que a solução está comigo. Preste atenção nisso. A solução está com você. Basta você entender por que aquilo está acontecendo. Agora, é claro, nós não somos pacatos, né? Nós temos que ser ousados. Então, vamos nas nossas ousadias, mas de maneira inteligente. Então, alguma coisa está me perturbando? Vamos resolver isso. Como eu resolvo isso? Assentando, conversando, estabelecendo, restabelecendo, fazendo releituras, redefinindo coisas. Isto é crescer. Isto é apropriar de si com essas releituras. Olha que interessante, eu estou vivendo esse processo todo, mas eu preciso tomar cuidado, porque isso pode perturbar a minha saúde física. Isso pode criar coisas degenerativas dentro da minha estrutura física, né? Criando tensões desnecessárias. A Jana coloca que tensões desnecessárias invadem o sistema emocional, como já referido, gerando desgastes improcedentes através do qual mais facilmente instalam-se os distúrbios de comportamento como fenômeno catártico que não pode mais ser postergado. A catarse é quando você tem que resolver uma coisa. Ela vem para você solucionar. Minha gente, prestemos atenção nisso. Não há mais tempo para a raiva. A raiva tem que acabar. A raiva é um instinto primitivo. Eu não tenho mais que trabalhar isso. Então, alguma coisa não está bem, vamos resolver. Vamos conversar. Sabe, uma das coisas mais interessantes dentro da terapia de modificação da raiva é essa necessidade que eu tenho de dominar as minhas emoções. Sabe, a minha emoção, ela é gerada quando há um estímulo interno e externo. Então, ela gera um circuito. A emoção é um circuito. Ela gera um circuito. Esse circuito gerado, ele está em busca de solução. Então, é como se eu falasse assim, aconteceu algo, você resolve isso. Mais ou menos a emoção diz isso para nós. Aconteceu isso. Você encontrou com uma pessoa que você não gosta, você está numa situação que você não quer, você foi agredido, não sei o quê. Então, resolva. O problema você tem que resolver. Então, se eu conseguir apropriar dessa emoção, levar isso no sentimento, trabalhar o meu sentimento, trabalhar meus afetos, minhas memórias, trabalhar meu pensamento, eu estou resolvendo a emoção. O que acontece quase sempre é o seguinte, é que quando nós temos esse estímulo, a emoção é sequestrada, ela é puxada por um campo das minhas angústias, o campo que fomenta as minhas frustrações, e a emoção fica lá, gerando distúrbios de frustração, de angústia, de depressão. Então, eu tenho que resolver. Algo surgiu? Surgiu. Então, vamos resolver isso? Vamos. Como? Deixando a emoção fluir, até chegar ao sentimento para resolver isso. Então, às vezes, alguém faz uma coisa comigo que eu não gostei, eu deixo chegar no sentimento, o sentimento vai dizer para mim assim, mas peraí, essa pessoa tem um grande afeto, você vai ficar com raiva? Não. Entenda, desculpa, perdoa. Você vai crescer pelo seu perdão, pelo seu doar permanentemente. Pronto, você resolve a raiva. Ele tem o desafeto, mas olha, chegou uma grande... Deus está te dando a grande oportunidade de você transformá-lo em afeto. É esse entendimento que nós temos que ter. Aí nós temos que contar com passe, com água fluida, né? Com a prece, minha gente. Como que a prece é importante? Porque se você consegue levar a tua emoção até o sentimento, ele diz para você que aquilo é desafeto, aí você faz uma prece.
É a hora de você parar, pensar, ao invés de você agredir, você ora. Aí você orando, você diminui a tensão daquela emoção, e aquela emoção diluída, ela se resolve, e você pode, então, resolver com mais tranquilidade o processo. Veja que está tudo dentro da gente, tudo dentro de cada um de nós. Raiva tem que ser coisa do passado. Temos que entender assim. Guarde isso com você. Leia também o livro Conflitos Existenciais, nesse capítulo sobre a raiva, que você vai aprender mais coisas, né, que são de magna importância para o seu crescimento espiritual. Então, foge desse animal selvagem que você foi. Foge disso. Seja agora um ser humano em vias de santificação. E aí a raiva não tem lugar. Tem só as conformações daquele processo antigo, instintivo, para um entendimento superior, gerador de afetos. Capítulo 3 do livro Conflitos Existenciais. Faça isso. Fica o meu abraço para você e o meu agradecimento por mais esse momento juntos.